Gente, a gente vai abrir um segundo momento da atividade, que vai ser a dinâmica de perguntas, né? Todos nós somos profissionais da área, né? E nós vamos tentar abrir para cada uma das pessoas que queiram fazer as perguntas aos membros da mesa. Nós vamos abrir 2 minutos, estendendo no máximo para 3 minutos, né, num bloco de 5 perguntas e a resposta dos membros da mesa, para tentar viabilizar o maior número de esclarecimentos possível para cada um dos senhores. Antes de abrir, entretanto, eu vou passar aqui para a Laura, para ela fazer um esclarecimento a respeito da atividade. É assim, a FENASPES está junto, não é ela que está organizando este evento, este debate. Os servidores daqui, a Ana Colosso, o Adriano, a Geni, o Wagner e o Maurício, vendo a necessidade de debater um tema tão importante que está acontecendo a nível de Brasil, todo o país está tendo este debate, né? Nos procuraram na FENASPES para que a gente pudesse estar ajudando. E nós aceitamos, logicamente, esse desafio. Mas os funcionários daqui é que merecem, né, todo esse elogio, inclusive os nossos cumprimentos. Eu vou aproveitar, já vou fazer as minhas perguntas, já que eu estou aqui, né, com o microfone na mão. É assim, se eu faço uma opção pela previdência privada, qual é a garantia que eu vou ter de receber esse dinheiro no final da minha vida? Eu tenho essa garantia? Porque quando eu entrei no serviço público em 1982, eu fiz KPM, né? Paguei muitos anos, ela simplesmente desapareceu e acabou, e eu nunca vi a cor do meu dinheiro. Eu quero saber agora, qual é a garantia que a FUNPRESP vai me dar para me investir o meu dinheiro? A outra pergunta é assim, se o governo, né, o ministro da Economia falou que ele precisa de R$1 trilhão, e nós sabemos que existe a PEC 95, que controla os gastos, onde ele vai gastar? E pela exposição que a Maria Lúcia Fatorelli fez, ela disse que ele tem 4 trilhões em caixa. E ele ainda quer mais são 5 trilhões. Com 5 trilhões, qualquer país pode sair da crise, se souber usar o dinheiro que tem. A outra coisa se eu saio do INSS, se eu paro de pagar, se as pessoas param de pagar, eu entendo que ele vai acabar. E se ele vai acabar, quem é que vai pagar a minha aposentadoria, que eu já paguei o INSS a minha vida inteira? Quem vai suprir esse rombo e vai garantir o meu salário de aposentadoria? Eram essas perguntas que eu queria que não vou fazer, quem puder me responder e tirar essa angústia do meu coração. E está aberto aqui para quem quiser fazer as suas perguntas. A gente pede aos participantes para, no momento de fazer a pergunta, se identificar pelo nome, para que a gente possa ter uma memória, né, da atividade. E está passando lá o microfone para que todos ouçam. Eu também quero fazer a minha pergunta, mas eu vou aguardar um pouquinho. É o Diogo, companheiro Diogo Hoffman. Boa tarde, inicialmente eu quero me apresentar. Meu nome é Diogo Hoffman, eu sou chefe da Seção Operacional de Gestão de Pessoas do INSS em Petrolina. Estou aqui na direção central esse mês em colaborando com a diretoria de gestão de pessoas. A gente sabe do reduzido quadro da direção central do INSS e a necessidade de constantemente estar convocando colegas de outros setores para poder colaborar, e para mim é um privilégio estar participando desse debate. Inicialmente eu quero cumprimentar os 3 palestrantes pela paixão com a qual defenderam as suas falas e seus pontos de vista.
Eu acho que a paixão com a qual você defende o ponto de vista é proporcional ao tanto que você acredita nele. Então eu percebo que os três de fato acreditam no que falam como melhor para o Brasil. E eu quero ousar também fazer 3 perguntas, uma especificamente para cada um dos palestrantes. A primeira para o Dr. Leonardo é dizer que eu estou estudando a reforma da Previdência desde que ela foi lançada. Inclusive no meu Instagram pessoal eu divulgo vídeos informando a reforma da Previdência, eu não faço juízo de valor, eu apenas apresento a situação atual e a situação anterior, porque eu acho que quanto mais informação, melhor para que cada um tome o seu ponto de vista. Particularmente eu sou favorável à reforma da Previdência. Nos meus estudos eu identifiquei que a reforma da Previdência é necessária, mas eu quero provocar o Dr. Leonardo no sentido de que Paulo Guedes fala em 1 trilhão de economia na reforma como um todo e falava em 100 bilhões na reforma dos militares. Do meu ponto de vista, foi uma estratégia política muito infeliz atrelar a reforma dos militares, Dr. Leonardo, a um pacote de benesses para a categoria. Respeito muitos militares, tenho um respeito muito grande por eles, creio que são servidores públicos como nós, mas o restante do funcionalismo público não terá essas benesses, terá apenas o custo. Dizer de que forma isso pode ser contornado, eu creio que isso pode ser um dificultador na aprovação do Congresso. Para a doutora Maria Lúcia, parabenizá-la pela sua excepcional exposição e perguntar, do seu ponto de vista, existe uma reforma alternativa ou apenas a cobrança e essa auditoria da dívida seria necessária? E para o doutor Clodoaldo, também extremamente apaixonado da sua fala, questionar se essa mudança nos fundos de investimento não seria uma espécie de DRU, aquilo que a gente tanto questiona. A gente reclama muito da DRU porque foi usado recursos da Seguridade Social para financiar obras públicas. Quando você fala em mudar a legislação para utilizar fundos de pensão para melhorar a matriz energética, e de fato a matriz energética brasileira precisa ser melhorada, questionar se isso não seria uma espécie de desvio de recursos, aquilo que a gente tanto vê as pessoas criticando em relação ao uso de recursos previdenciários para outros fins. Eu agradeço desde já a resposta dos colegas. Está aberto. Torquato, companheiro nosso, está aqui de Brasília. Primeiro, boa tarde a todos. Quero cumprimentar o pessoal da mesa e dizer o seguinte: acho que o doutor Leonardo, eu entendi um pouco a sua apresentação, mas eu percebi que o senhor focou muito a questão da infraestrutura. A gente queria ver um debate muito mais qualificado na questão da reforma da Previdência que se refere aos servidores públicos, né? Quando foca a questão da MP 871, também detona bastante os trabalhadores rurais em relação a como é que eles vão agora conseguir, né, se aposentar de fato. Então, esses são pontos que, na verdade, não coloca o ponto, vem no cerne da questão. Isso acaba fazendo com que as próprias pessoas que às vezes estão ouvindo, acabam não entendendo e achando que realmente é uma bela reforma ou nova previdência, que na realidade, como o doutor Neri levantou, acho que realmente foi um marketing bem interessante e fez com que até hoje a própria sociedade, a população de uma forma geral, ainda não se dignou com aquilo que na realidade eu acho que vai perder lá na frente. As pessoas estão muito, no meu entendimento, voltado para o seu eu, aonde acha o que eu vou fazer. Um exemplo nosso de servidores públicos, né? Uma grande parcela servidores estão esperando ver o desdobramento de como vai caminhar essa reforma e diz assim: então eu já vou me aposentar. Estou no abono de permanência que não foi tocado, de forma mais como é que vai se dar o abono de permanência e quem vai permanecer ainda. As pessoas vão continuar recebendo, o que vai entrar depois não recebe mais, ou vai ter uma nova tabela para que essas pessoas venham ter o direito. Então, são pontos, na realidade, que precisam também ser levantados, e a própria questão do direito adquirido, quando ele levanta a regra de 12 anos, justamente essas penalidades de alguns trabalhadores que ainda estão nessa fase, uma vez que, com a própria emenda que colocou hoje, que a idade, a compulsória vai aos 75 anos, então isso acaba também dificultando talvez um pouco essa questão. E por fim, eu entendo que a reforma, da forma que está sendo colocada, principalmente como foi bem colocado em cima do artigo 40, ela é muito danosa para nós servidores públicos e para a população de uma forma geral. Porque outras pessoas vão entrar, nós vamos sair, vamos aposentar e os colegas
vão estar também assumindo isso se o governo garantir, né, essa questão ainda do concurso público aí no futuro. Mas são questões que a gente entende que é muito nocivo a nós, servidores públicos, principalmente quando você tira da Constituição Federal, dá um tratamento diferenciado entre o servidor civil e o militar. Então, eu acho que essa é uma questão que é difícil também de engolir, e aí temos que, na realidade, fazer um trabalho mais eficaz para que isso não possa acontecer. Só para justificar, eu sou João Torquato, que acabei não me apresentando no início, né? Sou servidor aqui do INSS e estou na gerência executiva na SOGP. Ok, gente, já temos um bloco com 2 pessoas. Tem mais algum colega que queira fazer uma intervenção nesse momento? Se não tiver, a gente vai passar para a mesa para responder já esse bloco. Não? Então, podemos iniciar, né? Eu quero fazer também. Eu vou aproveitar e vou fazer a minha pergunta, mas vou fazer ela de baixo. Gente, eu acabei de me aposentar, tem 2 meses que eu me aposentei, eu disse isso aqui no início. Não diria que foi uma alegria no meu coração me aposentar, não foi. Não foi uma alegria me aposentar, eu trabalho desde os 13 anos, aos 13 anos eu já era eletricista, né? Me aposentei agora com 63 anos, foram 50 anos de contribuição. 50 anos, né? Não de contribuição, porque a realidade de quem trabalha no mercado de trabalho, quem está aí na iniciativa privada, ou está em outras realidades, é de subemprego, é de biscate, é de bico. E nessa, eu também. Foram pelo menos 20 anos assim, subemprego, trabalho, não deixei de gerar riqueza. Só que quem se apropriou da riqueza que eu gerei com o meu trabalho, não fui eu, só me aposentei agora com 63 anos, 37, né, de contribuição aferida, mas eu digo que foi com um aperto no coração pelo seguinte: eu sou apaixonado por esse tema Previdência, né, e uma das coisas que me deixa muito triste é que muita gente não sabe a luta que foi dos trabalhadores desse Brasil desde 1900. Desde 1900, não estamos falando do século XXI nem do século XX, não. A gente está falando de 1900, a gente está falando de 120 anos de luta para garantir que o Estado, né, que é a representação da cidadania do país, para a gente garantir que o Estado atuasse como mediador dessa necessidade social, né? Passamos por diversas modalidades, né? Passamos dos antigos IAPCs, que já foi a segunda etapa, porque na primeira etapa, que justificou inclusive a greve de 1917, já tinha pauta de previdência social, né? As pessoas imaginam, quando houve assim, o Eloy Chaves, o Eloy Chaves relatou inúmeras propostas de previdência social que já existiam naquela época, né? Onde a gente tinha algumas categorias de trabalhadores, né, que podiam se organizar ou que interessavam ao Estado aquela organização, protegidos. Nós levamos quase 100 anos para que em 1988 a gente, num pacto federativo, num pacto da cidadania do Brasil, a gente escrevesse na Constituição há 30 anos atrás que o Estado tem sim um papel com aquela pessoa que não pode se manter. Aquela pessoa que nasceu portador de deficiência, ele não pediu para nascer portador de deficiência. Ninguém quer depender do alheio, né? Mas é uma realidade. E o Estado, pelo menos na minha visão, ele não pode se furtar, né, a exercer esse papel. O que nós vimos aqui, colegas, foram 2 visões distintas do papel do Estado. Nós vimos aqui
né, um problema de financiamento do Estado, né, que uma visão acha que tem que ir por um caminho, trilhando por um caminho, né, e encaminhando determinadas propostas, e outra visão acha que o financiamento do Estado, do papel do Estado, inclusive como indutor do desenvolvimento econômico, não passa pelo sacrifício do seu povo, não um sacrifício desmesurado desse jeito. E por que eu estou me alongando? Eu até peço desculpa por estar me alongando, falei em 2, 3 minutos, mas eu estou abusando da paciência de vocês. Por que eu estou me alongando? Porque nós, trabalhadores no serviço público, nós, trabalhadores em previdência social, assistimos a essas desgraças todos os dias no balcão. Nós assistimos a esse problema da necessidade do papel do Estado todos os dias, na hora que a gente consegue um benefício, seja um auxílio-doença, seja um B31, um auxílio-doença, seja uma aposentadoria, né? E nos dói no coração, nos corta o coração quando chega lá, porque para o segurado tudo é aposentadoria. Tudo é aposentadoria, né? Quando a gente chega lá e a gente não pode conceder e sabe que aquele segurado, né, se as regras valessem para todos, aquele segurado até teria direito. Só que a gente está construindo um país ainda com muitas injustiças. E aí a minha pergunta é a seguinte: nós somos trabalhadores no serviço público, nós somos trabalhadores em previdência social, nós somos parte de uma parcela importantíssima da ação governamental para diminuir e alterar essas mazelas que passam pelas injustiças sociais. E a minha pergunta é simples. E aí, para quem quiser responder, é claro que vai ter inúmeras respostas. O que podem os servidores, cada um de nós, olha, aqui tem pelo menos 3 gerações de servidores, né? Tem o Diogo, que foi contratado agora, tem pouco tempo, né, Diogo? Deve ter uns 5 anos, 2 anos, até menos. Na Previdência. 6, então. Tem outros companheiros, tem veteranos, tem vários companheiros, tem 3, 4 gerações no INSS. E é um quadro, eu volto a afirmar isso, é um quadro excepcional. Porque essas pessoas que estão aqui, a maioria delas abriu mão dos seus projetos pessoais para permanecer atuando na Previdência Social. Não é, Moisés? Muitos de nós. E aí a pergunta é simples: o que nós, enquanto trabalhadores, não só trabalhadores em Previdência Social, podemos esperar com essa falta de clareza de regras quanto ao futuro? Para o Diogo, por exemplo, que ainda tem mais 20 e tantos anos de contribuição, se a regra ficar igual, né? Mas se não ficar igual, o que ele pode esperar a partir dessa reforma? E é mesmo uma provocação. Eu sei que as respostas vão vir diferentes, mas é para permanecer o debate. Geni, para fechar esse bloco. Geni e a Ana Colucci, vai dar os 5, né? Tá, ok. 6. Meu nome é Ana Colucci, eu sou servidora do INSS há 16 anos. Eu trabalho na Superintendência Norte e Centro-Oeste. A minha pergunta é pequenininha. O que vocês acham que vai ser o futuro dessa autarquia INSS com a reforma da Previdência? O que o servidor pode esperar? Porque quando tu está numa instituição, tu imagina que ela vai viver longamente, não é? Mesmo que seja uma instituição privada. Mas essa autarquia vai sobreviver com a reforma da Previdência? Vai ter uma razão de existir com a reforma? Quero parabenizar a todos, né, que aceitam o nosso convite. Muito obrigada mesmo. Não está?
eu tinha assim, inúmeras perguntas, até porque está tendo vários eventos no INSS, né? Não sei se todos sabem. O INSS está sofrendo uma nova estrutura, né? Onde se vai cercar vários setores, se fundir em um, né? 2, 3. Eu penso que eu tenho 35 anos de INSS concursada, graças a Deus, né? Nunca imaginei que isso aconteceria um dia e estou apavorada, não vou mentir para vocês não. Estou apavorada mesmo, porque eu penso que é um grande caminho, aliás, grande não, é um curto caminho para a terceirização de todos os nossos serviços. E eu que trabalho na área meio, fico pensando, como que vai existir futuramente essa área meio para a terceirização, né? Com foco apenas voltado para a área de benefício, tá certo? Essa é uma pergunta, vou ter que fazer as outras, lamento, né? Vocês me desculpem. Colegas que não puderam vir porque está tendo, né, esses eventos hoje pelo órgão, né, para discutir essas questões, e muitos tiveram que estar lá participando. Outro, nós temos muito poucos servidores hoje atuando, porque quando se anunciou a nova reforma da Previdência, os servidores começaram a ficar apavorados e correram para aposentar em massa. Então, hoje, a nível de Brasil, nós já temos em torno de uns 11 mil aposentadorias do ano passado para cá. E aí, não se está colocando servidores nenhum para suprir as vagas que estão sendo, né, que estão existindo, porque, não sei porquê, não se estamos concursados de outros, né, concursos que tiveram, muitos concursados estão até hoje aguardando, ninguém foi chamado, não se criou vaga para suprir, né, essa necessidade. Nós que somos vanguarda, que ainda estamos aguentando, não tem servidor para suprir, para vir ocupar, e aí está sendo redistribuídos os serviços de quem está se aposentando. E eu acho isso injusto para quem também já está com idade para estar se aposentando, né? E aí, alguns novos que entraram agora no concurso, pediram para eu perguntar se eles vão ter direito a esse abono de permanência para se manter trabalhando, né? Quando chegar o momento, já que tudo está sendo mudado em relação ao serviço público e aos servidores, né? A outra questão é, quero entender como que eu, que contribuo há 35 anos, né, fui seletista, eu sou estatutária, não tenho fundo de garantias, quando eu me aposentar, né, futuramente, no momento não tenho condição, mas futuramente quando eu me aposentar, eu já implementei todos os direitos, só não tenho salário adequado, por isso que eu não posso me aposentar no momento, né? E o abono de permanência faz parte, virou salário, infelizmente, né? E eu quero entender como que eu, que não vou ter que pagar mais, aumentar para 22% repasso à Previdência. Que quando eu me aposentar, eu não vou ter direito igual aos militares de receber seus 300 ou 300 e tal, 400 mil reais, como eles recebem nos seus 25 anos de serviço prestado. Nós, 30, 35, 40, por aí, né? A outra questão, são 3 anos que eu entendo, que eu acho, que eu tenho certeza, não, mas tenho certeza, que nós não temos nenhum tipo de reajuste. Nenhum, nem aqueles de repasse de inflação, de correção de carreira, nada. E vamos pagar mais. E os militares vão ter uma excelente correção financeira em seus salários, seus toldos, suas gratificações, e vão pagar só 9,5%, que pagam 7,5%. Nós já pagamos quanto? 14%. Não é isso? Então eu acho isso bem imoral. Um disfarce de reforma para ajustar salários da área militar. Sem contar que todos, não estou querendo, porque eu estou falando de outras carreiras, tem que falar assim. O servidor executivo é a classe mais massacrada do serviço público para mim. Porque servidor de outras esferas tem diferentes salários, diferentes gratificações, idade para aposentar, tempo de serviço, e aposentou jovem, não vamos fazer outras coisas lá fora, a gente aposenta velho, tem condição de fazer mais nada lá fora, né? E na área militar,
Todas as polícias, até os bombeiros, têm muito privilégio. Não trabalham todos os dias, tem uma carga horária legal, que ainda pode ter outro desemprego fora, né? E sempre quando aposenta é um tempo menor, uma idade menor e ganham muito mais. Então, para mim é complicado entender isso, né? A outra questão é voltada agora para o governo. Eu não sei se Leonardo sabe que desde a era militar, que eu sou, né, nascida naquela época, e a União Federal devia muito dinheiro para a Previdência. Muito dinheiro. Sempre deveu muito dinheiro para a Previdência. Desde aquela época que eu sei. Bom, o que me consta é que a União Federal nunca pagou o que deve à Previdência. Se a própria União Federal nunca pagou o que deve à Previdência, como que hoje a União Federal se sente no direito de juntar todas as receitas e abarganhar parte dessa receita? Eu gostaria até que me falassem se é verdade, se é mentira, que eu li, né? Em vários noticiários, li, ouvi, até em imprensa internacional, que no mês de fevereiro foi retirado 806 bilhões do Caixa da Previdência. Eu fiquei boquiaberto, porque vocês foram economizar 1 trilhão, se tiraram mais de 800 bilhões, de repente, no mês. Eu quero entender isso, quero que alguém explique e me fale se é verdade, se é mentira, né? Essa é outra pergunta. A outra pergunta, para fechar, eu quero saber, rapidinho, tá? Para fechar, né? Eu quero saber como que nós, servidores do Executivo, que é o único servidor que o governo baterá, porque o Judiciário não deixa ele dar pitaco, não deixa mesmo, chegar lá, fazer ajoelhar e fazer o que bem entende. Se dá um aumento anualmente, aumentos altíssimos, e considero aquele auxílio moradia que não foi retirado, foi só uma manobra para ter outro reajuste garantido para esse ano, né? E o efeito foi subiu para todos os outros poderes maiores, né? E nós continuamos a ver na vida. Como que vai ficar essa questão salarial e correção de carreiras do Executivo futuramente, né? E como que vai ficar para nós essa questão da reforma da Previdência? Porque eu me sinto afetada não só de perdas de salário, como na questão de funcionário da Previdência, né? Então, são questões demais que nós nos perguntamos dia a dia, que não dá para perguntar tudo agora nesse momento, tá? Mas eu gostaria de ter respostas bem objetivas, porque a gente trabalha, a inflação é todo dia, todo mês e todo ano, e não dá para a gente ficar sem reajuste, não. Tá? Só mais um momento. Eu não sei como, se vocês sabem, se alguém souber, me fale, se não souber, me digam que eu vou buscar. Os parlamentares também pagam para se aposentarem pela Previdência? Porque senão a gente vai ter que providenciar isso. Obrigado. Pode. Nós tivemos 6 intervenções e a gente vai colocar para a mesa, não vai botar a ordem de respostas, eu acho mais razoável que os debatedores pode usar já para responder.